Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, e aqui mais uma vez estamos no Sua Vez, Sua Voz, aquele seu programa, o meu programa, o nosso programa, tá? E hoje nós estamos aqui a gravar mais um episódio. Mas antes de mais nada, a gente vem aqui agradecer a oportunidade e a licença de você nos permitir que nós venhamos a estar aí com você do outro lado da telinha, tá? Você acompanhando aqui no nosso programa, tá? Justamente lá no chamado YouTube, não é? Que é justamente, eu tô olhando já pra ti aqui, Marcão, mas já que ele faz ali o corte ali, beleza, tá? Beleza, fica à vontade. Pronto. Olha só, pessoal, hoje, tá? Nós vamos estar aqui dentro de como é que eu posso? Eu até vou gaguejar aqui um pouquinho. É a condição da gravação de um episódio, cara, que particularmente para mim veio uma frase bem legal. Aliás, uma frase não, né? É uma passagem bíblica que ela fala: o homem ele traça planos, mas a resposta final ela vem dos lábios do Senhor, tá? O que hoje estava aqui programado, tá? Sendo muito sincero com você que está aí do outro lado, era um episódio, só que detalhe, ele foi assim transformado para a gente poder estar aqui hoje, tá? E assim, é uma condição que realmente ela foi criada não por nós, mas eu vou dizer aqui, foi criado pelo Papai do Céu, tá? Então assim, pessoal, hoje a gente vai estar com esse momento, esse nosso momento, com uma pessoa em que eu a conheço já há uma pancada de tempo, tá? É muito engraçado a forma em que nós nos conhecemos. Engraçado também foi como aconteceu tudo isso daqui hoje também do mesmo jeito, não é? E assim, a gente vai estar com uma pessoa, eu vou deixar ele dizer o próprio nome dele, tá? E a gente vai estar falando sobre a história de vida dele, quem ele é, da onde ele veio, fases de vida em que aconteceram na vida dele, algumas ações particulares e detalhe, tem uns negócios aí que são bem interessantes em que ele vai estar falando aqui pra gente e pra você que tá aí do outro lado da telinha. E é assuntos em que eles vão nos prender. Tem mistério, tem... Rapaz, vai ser bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. Marcão, e aí? Opa, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com essa dupla dinâmica, viu? Olha aí, deixa eu olhar para um ali, o outro aqui. Opa! Então, muito bom. Estamos aqui no acompanhamento, no que for possível, vou estar colaborando, né? Muitas perguntas, viu, meu amigo convidado? Mas você que vai se apresentar, deixa para ele lá. Só dando aquela chamadinha, né, turma? Você que não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, Sua Vez, Sua Voz, vai lá, se inscreve. Como é o lance dos Cs aí, Alex? Me ajuda aí. É o 3 Cs. Sim. Curte, comenta e compartilha. Vem com a gente. Faz aquela pegadazinha rápida. É um dedinho apenas. Curtir, comentar, compartilhar. Detalhe, marca também um amigo, porque o assunto é legal. Exato, marcar o sininho, né, para todos os episódios. Blim. Exatamente, você receber aí as informações de novos vídeos e sempre vídeos bem importantes. Sempre temas diferenciados, né? A gente vai ver hoje aí o quanto é importante esse momento que Deus nos colocou aqui, né? Amém. Esse momento na qual Deus providenciou para nós agora. Amém, tá certo? Amém. Então, estou muito feliz. Seja bem-vindo. Você já está na tela aí, você vai se apresentar, tá? Eu estou vendo ali já. E, Alex, fiquem à vontade. Se precisar de mim, o grande amigo está aqui sempre do seu lado. Você tá arroz, é? Tô arroz, hoje eu sou o arroz, só não acompanhando aqui, só acompanhando. Fiquem à vontade, tá? Bom, então você que está aí do outro lado, tá? Você mesmo que está aí. A gente vai agora, nesse momento, passar a palavra para ele, tá? A gente vai passar a palavra para ele. Bom, então assim, né, Marcão? Vamos fazer aquele procedimento de sempre, né? Bora. Que aqui já faz parte da tradição Sua Vez e Sua Voz. E a gente vai fazer aqui a seguinte coisa, tá? Então, não vou dizer o nome dele. Não. Vamos lá, né? As mãozinhas, deixa né? que ele se apresente. Então, receba, tá? É o seu momento, é sua vez, sua voz. Sua voz é toda com você, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado ao Alex, ao Marcos, todos aí que estão aí nos acompanhando, né? Através das redes sociais. E é um grande prazer, um grande orgulho participar
eu sempre assisti e dizia quando será o meu dia, quando eu será chamado para chegar esse dia, né, tão importante e me preparar para tal coisa. Mas as coisas importantes da vida da gente às vezes acontecem no espontâneo, né? Às vezes acontece em coisas que a gente não imagina como vai acontecer. Mas para quem não me conhece, meu nome é Francisco Carlos da Silva Mendes, mais conhecido no meio dos meus amigos, igrejas e outras denominações, Carlos Mendes, né? E aí a gente está aqui para contar um pouco do que aconteceu na nossa história, e as perguntas que forem surgindo a gente também vai tirar as dúvidas, lógico, se eu souber, né? Se eu não souber, depois eu trago a resposta para vocês. Tu sabe, macho, isso é aquele papo de professor, viu? É papo de professor. Não consegue... Pra cima de nós, hein, Alex? Pra cima de nós. Não sabe a resposta? Quantas vezes eu já falei isso? Se eu não souber, eu pergunto o Google. Mas que bom, Carlos Mendes, legal, cara. Fico muito feliz de estar na presença de vocês aqui mais uma vez, viu, Alex? Como a gente sempre diz, o Sua Vez, Sua Voz vai trazer sempre amigos, pessoas que têm, além de uma relevância para um entendimento dos nossos, as pessoas que nos assistem, mas amigos nossos que já participam conosco, que vai trazer para nós sempre coisas boas. Com certeza de você trará coisas boas hoje. Isso é verdade. E uma das coisas que a gente comentou, não é? Mendes, Marcão, não é? A gente colocou... Mendes até brincou assim, vamos fazer aqui a condição da pauta e vamos colocar... E aí vem aquela, não, cara, vamos deixar a coisa... Ela fluir de uma forma natural, aquele bate-papo realmente descontraído, nada de nenhum engessamento inicial, não é? Então a gente consegue realmente o porquê disso. Alex, existe as pautas? Existe, porque tem as condições... algo de organização à pauta. Isso, justamente, ela vai existir. Mas hoje aqui foi um negócio assim tão espontâneo, não é? Então a gente... Poxa, Alex, e os outros programas não são espontâneos? São, eles são sim, eles são espontâneos. Agora, hoje foi algo assim bem diferente no nosso episódio de hoje aqui no Sua Vez, Sua Voz, aqui com o Mendes. Nós fomos surpreendidos, vamos dizer assim. Surpreendidos, exatamente. Foi todos, né? Todos nós, Foi engraçado. Mendes, meu irmão... Cara, já te conheço já há uma pancada de tempo, não é? Bastante. Foi muito engraçado, não é? O nosso primeiro contato, né? Que aí eu não vou falar, não vou dar spoiler, eu vou deixar você mais à vontade. Mas assim, Mendes, né? Que estamos aqui. Nós conhecemos aqui o Mendes, a gente já vem se relacionando, a gente já vem assim num elo de amizade já há muito tempo. Não é? Marcos, que está aqui com a gente, já tem esse elo de amizade que ele está crescendo, né? Está sendo aí agregado. E assim, de uma forma geral, você chegou hoje aqui, existe um caminho que ele foi trilhado por você, não é? Sim. E ali no backstage a gente até comentou, cara, muita gente conhece o Mendes, não é? Carlos Mendes, como você acabou de falar, mas assim, tem outras pessoas que sabem um lado da vida dele e outros que pouco sabem da onde foi que veio, não é? Da onde foi as primícias ali da vida do Carlos Mendes até esse momento, não é? E muita gente às vezes, né, Marcos, que de algumas pessoas que já aqui passaram em alguns outros episódios, às vezes as pessoas querem realmente saber, não é? Poxa, Carlos Mendes, conheço, sou amigo, sou parceiro, sou amigo, sou colega, trabalhamos juntos e tal, treinamos juntos, não é? Mas existe uma essência, existe ali uma primícia da onde ele veio. Mendes, fala um pouco mais da tua vida, de onde você veio, vamos deixar aí a coisa, ela acontecer. Deixa fluir, deixa fluir. Sua vez, sua voz. Sua vez, sua voz. Ok. Assim, é um pouco difícil você falar de si mesmo, né? Isso aí já é notório e não só eu, mas muitas pessoas falam, né, em programas, rádio, TV, podcasts. Então, é muito difícil quando você falar do outro, é mais fácil, porque você está de fora, você consegue identificar algumas coisas e outras não. E eu digo que a minha história foi um pouco conturbada, né? Em uma situação assim, eu vou dizer difícil porque a vida de todo mundo no princípio é difícil. Tudo no começo a gente sabe que é muito difícil, né? Então eu vim de família pobre, né? Meus pais vieram do interior para cá,
Minha avó veio do sertão aqui do Itapipoca para vir para cá e passou muita dificuldade, muitas situações e nós se localizamos aqui em Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, né? Já não passei o que meu pai e minha mãe passou. Então, mas assim, as dificuldades da vida, as coisas sempre acontecem. Muitas vezes hoje a história, né, do mundo net, a gente só vê as vitórias que o cara está conquistando, que a pessoa está ali, chegou no nível, naquele patamar, mas esquece de olhar o que o cara passou. O que né? foi que ele passou, não é? E O que foi que ele trilhou, não é? Isso. E o que aconteceu para aquele momento acontecer, né? Como o senhor bem disse, né? Até esse momento, o que foi que aconteceu até chegar aqui, né? Então eu, primeiramente, só tenho a agradecer a Deus, não tenho outra pessoa a agradecer, aos meus pais que me deram educação, alimento, casa, essas coisas que é de praxe da trivial, família. É né? o trivial familiar. Isso. Não tive tudo o que queria, mas tudo que eu precisei, graças a Deus, não faltou. E a gente veio nessa dificuldade de sobrevivência, né? Que o brasileiro, ele sobrevive. É, ele não vive, ele sobrevive, né? E em relação a alguns países que a gente vê no mundo, não sou diferente de nenhum que passou por aqui, que passou por essa situação. E da nossa família, a maioria na época era cristã católico, né? Perfeito. E os outros espíritas, Kardec, outros Umbanda, Candomblé e etc. Então a família era bem dividida e bem eclética nessa situação. E eu convivi nesse âmbito, né? Nesse âmbito de aprender, no aprendizado, né? Das coisas que eu via, que eu ouvia. E é uma das coisas que hoje eu também sou pai de 3, né? Tenho dois filhos e uma filhinha que Deus me deu. Manda um alô aí pra turminha aí. Carlos Eric, João Lucas e a Fernandinha que Deus me deu. É uma filha que eu tenho atípica, né? Aí, beleza. E que mudou, cara, a minha vida. Amém. Por mais que a gente diga assim, é difícil, é complicado, mas assim, eu era um cara muito impaciente, Alex. Certas coisas eu explodia rápido. Hoje, depois dela entrar na minha vida, eu me sinto muito mais paciente, muito mais centrado naquilo que a gente precisa fazer como pai. Então, assim, ela foi um presente de Deus para a minha vida. Fernandinha, um beijo. Pai te ama, tá? Amém, amém, amém. E assim, cara, não tenho palavras para dizer o quão é bom ser pai, né? Com certeza. Não tem, assim, o que você... Assim, a gente reclama, muitas das vezes, né? Do ter que passar a noite em hospital, do ter que trocar a fralda, dar banho, dar comer, vestir a roupa, aquelas coisas naturais, né, de pai e mãe, mas eu acredito que daqui uns dias eu vou sentir falta. Sem menor sombra de dúvida, parceiro. Nem me diga. Nem me diga. Que a gente reclama hoje, né, o que a gente vai sentir falta no futuro. Bom, e assim, eu acredito que foi bênção de Deus para minha vida, né? Amém. Casei, me tornei pai de família e isso... Eu estava contando até para algumas pessoas essa semana que quando a gente é pai a primeira vez, a gente chega no estágio. Na segunda, a gente já muda. Na terceira também. Então, assim, cada estágio da minha vida eu fui mudando de acordo com o que a necessidade do ambiente me pedia, né? Então, eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade. Deus nos deu essa individualidade que ele tem, né? Que é de estar em vários ambientes e poder se portar ali naquela situação. Então, assim, minha vida, desde a infância, eu tive que correr atrás. Meu pai e minha mãe, a gente só conquistava para comer, pagar contas, essas coisas. Sobrevivência, né? Então, tipo, se eu quisesse um tênis legal, uma roupa legal, eu tinha que trabalhar para poder ter aquilo ali. Então, eu me lembro, minha avó já faleceu agora uns 8, 9 meses. Meu avô com 12 meses, já vai fazer um ano. Mas eu me lembro que eu trabalhava na casa da minha avó, que ainda hoje existe essa casa lá, minhas tias moram lá. Inclusive o nosso mestre Marcos conhece as minhas tias. É verdade. E eu trabalhei naquela casa como servente de pedreiro. Foi mesmo. Com 6 anos de idade. Agora me diga como é que pode. Uma criança de 6 anos... Carregava uma telha. Um tijolo. Mas era exatamente isso. Era exatamente isso, né? Um tijolo e telha. Aí os pedreiros ficavam loucos com a minha avó. Porque dizia, pai, arruma um homem que essa criança... Mas minha mãe dizia, bote ele. E na época que eu me lembro, é interessante que tem coisas que a gente nunca esquece, né? E minha avó me dava R$1 a diária. Olha aí. Foi assim que mudou o cruzeiro para o real, né? O projeto real.
E eu me lembro que com R$1 eu comprava muita coisa. E o interessante também, viu, Mendes e A Alex? valorização aí do real. Não, e o aí, ó. interessante é que isso aí foi uma forma que a sua avó sabiamente fez com que você entendesse que é necessário que nós tenhamos que trabalhar para ganhar o nosso sustento. Sim. Não é? E isso é bíblico, né? Que depois vocês vão falar também aí sobre as histórias bíblicas, processos religiosos, né? E assim, isso é importante demais. Né? Eu fico feliz em ouvir você dizer isso. Ah, minha avó, quando eu tinha 6 anos de idade, já me colocou para carregar ali um tijolo, uma telha. Não foi lhe dado só as coisas fáceis, né? Para você entender que a vida é difícil. Isso é importante. Legal. Parabéns. E o que eu acho mais interessante é que, assim, muita gente reclama, né, da sua vida. Eu já agradeço por ter acontecido assim, porque talvez se não tivesse sido da forma que aconteceu, eu não seria o homem que eu sou hoje, né? Meu caráter, minha personalidade foi forjada e formada ali, naquela situação de busca, de ir atrás. E eu acredito que hoje, com esse preconceito, porque hoje tudo é trabalho escravo, né? Hoje você não pode botar o seu filho para lhe ajudar no seu trabalho, que você pode ser processado, preso ou até infantil, ser tirado do seu filho pelo conselho tutelar. Como eu já vi várias reportagens que tem coisa que indigna a gente. Eu vi uma mãe de família que botou um lanche na sua casa para vender e botou o filho de 11 anos para ajudar a limpar as mesas, a botar as coisas e a organizar, porque acreditou que ela não tinha dinheiro nem para pagar uma pessoa para fazer esse trabalho. Então, como ela tinha um filho, ela botou, e o conselho tutelar foi lá, processou a mulher, ela ficou, perde ou não perde a guarda do menino, porque ela botou a criança para ajudar no trabalho, que é para ele mesmo ser sustentado. E a mãe beneficiar ele né, mesmo. Falou isso. Antigamente não existia isso, né? Hoje já tem essa questão. A gente sabe que existe trabalho escravo ainda hoje. Tem pessoas que querem botar o ser humano como um animal ali para trabalhar e botar crianças para fazer trabalhos pesados. Mas eu acredito que não há nenhum pecado de você ensinar o seu filho a trabalhar, a dizer para ele que ele tem que fazer aquilo ali para ele conquistar aquilo. Então, eu acho que isso aí é agregar valores. Correto. Né? Certeza. É como o Marcos mesmo ele colocou, né? Houve uma ação muito sábia da senhora, sua vozinha, justamente de incentivar, não é? Colocar ali para realizar aquela atividade sobre um monitoramento, sobre um aconselhamento e o mais legal é a recompensa, né? Então você executou, você foi, fez, trabalhou, meritocracia. E você ali, você recebeu aquele valor, né? Que foi R$1 e que naquela época era bem valorizado, e aí essa é a condição. Mas assim, Mendes, fora não é, essas aventuras aí de você quando era pequenininho, não é? Já ali levando telha, derrubando, imagina a quantidade de telha que ele não deve ter derrubado e quebrado. Quebrado, raiva. Jesus! Ele passava raiva, ele tinha que ter o coração bem maduro para poder aceitar. Todo dia ele mandava arrumar uma pessoa, minha avó, não, deixa o menino aí. E não era só eu, o interessante era isso, que eu me lembro que eram meus primos, meu irmão. Então, nossa família, ela ensinou, acredito, pensando já no futuro, né? Perfeito. De preparar a criança para ser homens e mulheres que vão de valores, atrás. né? Eu tenho medo dessa nova geração. Confesso a vocês que eu estou vendo nos últimos anos, eu não estou tão velho, estou com 38 anos, né? É novo, mas novo. eu vejo essa nova geração que eu, na época, eu tento passar isso para os meus filhos, a família lá em casa até acha que eu sou um pouco grosseiro com meus filhos, mas eu sempre digo, quando alguém me pergunta por que você trata seu filho assim, porque eu estou formando ele um homem, não um menino para quando ele crescer ele se tornar menino de novo, não. Eu estou transformando ele aqui agora numa criança para ele chegar no nível de homem. Porque eu me lembro que quando eu caía, né, uma das coisas que eu estou lembrando agora aqui, as aventuras, eu já derrubei muro da minha avó, já quebrei um monte de coisa, subi em árvore, ela teve que cortar uma árvore, porque senão dos nossos irmãos e primos teriam hoje falecido, porque todo dia a gente quebrava um galho dessa goiabeira e caía alguém, se quebrava e levava para o hospital. E olha que goiabeira é forte, hein? Vocês conseguiram quebrar o galho de uma goiabeira, porque eram missões pesadas. Isso, era grande, a goiabeira lá, acho que na época, ela uns 4, 5 metros, era grande. E a gente subia,
tinha galho que era grosso, só que ia 5, 6 crianças no mesmo galho, aí o galho com certeza não aguentava. Envergava. E aí eu lembro que as cicatrizes, né, da nossa juventude, essas aventuras, a gente tem muita cicatriz que a gente olha assim e diz, isso aqui foi naquela época. Então, eu participei dessa geração, graças a Deus, e acredito que isso é o que falta na nossa juventude, né? Se tornar... Porque eu me lembro quando eu caía, chegava em casa com o joelho todo sangrando. Aí toma metiolate. Metiolate que ardia na época, né? O metiolate naquela época ardia. Eu chorava, mas a mãe não botava, mas a mãe botava ali a força. E hoje a gente vê que tem criança que não pode levar um escorregão, já chora, né? Já fica ali, os pais vão lá e acolhem. Eu acho interessante o acolhimento. Mas eu, com meu filho, eu me lembro agora, o mais velho tem 11 anos, o Carlos Eric, eu dei uma bicicleta a ele, a primeira bicicleta dele. Aí ele, pai, o senhor me ensina, ensino. Eu botei ele em cima da bicicleta e empurrei. Ele tá com o peito no chão, ralou tudo isso aqui dele. A mãe dele, você tá doido? Eu disse, não, levanta e vai aprender de novo. Então, assim, não é que eu tenha isso com as pessoas, todo mundo tem que fazer o modelo que eu estou ensinando, mas eu estou ensinando o meu filho a ele a ser fortalecido. Eu aprendi caindo. É isso daí que é o legal, você aprendi caindo, né? Cair, bater o pó, levantar, seguir, ir em frente, isso daí é interessante. E Mendes, tu falastes algo aqui bem legal sobre cicatrizes, né? O quão interessante as marcas, né? As cicatrizes. Existem cicatrizes que são boas e existem cicatrizes que são ruins, né? Isso tanto quando a gente fala de algum ferimento, algum trauma que nós tenhamos sofrido ou até mesmo uma condição de uma cirurgia, mas existe também algumas coisas que estão ali diretamente ali com a nossa vida, não é? Diretamente com a vida. E que muitas vezes essas cicatrizes elas vão ter que ser trabalhadas com o tempo, né? Coisas boas, coisas ruins. E assim, Mendes, quando você falou, teve uma palavra-chave que você colocou, e eu trouxe na memória uma vez que a gente estava sentado lá no CTAS, sentado na escada. Lá no CTAS? Lá no CTAS. Quando a gente estava sentado lá. E aí você foi e começou a me contar algumas, além dessas aventuras aí quando criança, fases do seu desenvolvimento de criança, de jovem, pelo que você passou. E teve algumas coisas que naquele dia eu fiquei a pensar, muito a pensar, cara. E assim, e aí você até me falou, não, Alex, eu já testemunho, eu já falo sobre isso para igrejas, para pessoas, não é? Tenho através da minha própria vida, do próprio testemunho da minha vida, pelo que eu passei, não é? E pelo que hoje eu me tornei, eu tenho ajudado pessoas, eu tenho, através dessa minha vivência, eu tenho conseguido fazer a diferença, somado na vida dessas pessoas. E assim, cara, eu assim, louvei ao nome do Senhor e naquele dia eu acho que a gente conversou quase, eu acho que umas 2 horas. Foi muito tempo que a gente lá ficou abancado na escada lá, conversando, não é? E a gente foi ali aumentando aquela linha de conhecimento e você falando. E assim, cara, fala um pouquinho mais aí pra gente, pra pessoa que tá ali do outro lado, que tá na nossa telinha, que tá ali acompanhando. Não fique nervoso, não. Beba água. Se hidrate, não fique nervoso. Falar em beber água, a caneca do homem hoje tá diferenciada, viu? Rapaz, não é, mano? Olha técnica, olha aí, ó. Dá técnica combinando com a camisa dele, combinando ó. Combinando com a camisa dele. E detalhe, né? É um dos patrocinadores. E mostrando o nosso patrocinador aí. Nosso grande CTAS, né? Onde todos nós, os 3 da mesa aqui e o rapaz lá da técnica, Ítalo Delano, fazem parte honrosamente, né? Verdade, para toda honra. Pronto, com certeza. Nossa experiência, Alex, sempre ela vai sobre a nossa vida, ela transpassa, né? A vida da gente, então eu acredito que tudo que a gente passa hoje, eu estou falando no geral, né? Perfeito. O mundo espiritual, social, a gente transpassa aquilo que a gente quer para o mundo ao nosso redor, né? Sempre a gente vai, como eu sempre falo, ninguém nunca vai sonhar com Fusca. A gente sempre vai sonhar com Ferrari, Lamborghini, só carros que a gente pode ser que nunca tenha, mas a gente vai sonhar um sonho dessa proporção para a nossa vida e para o nosso meio. Então eu acredito que
existe uma energia, eu quero começar a falar tanto com você aí que está ouvindo esse podcast, essa mensagem, não sei a hora nem o dia, mas eu quero dizer para vocês que a energia que flui de você muda o ambiente que você está. Amém. Não tem como você dizer que isso não é uma verdade, porque isso já foi comprovado até cientificamente. A energia de uma pessoa, ela pode, vamos dizer assim, influenciar, impactar, né? O ambiente impactar todo. o ambiente, crescer ou diminuir, fazer com que dê certo ou que atrapalhe às vezes, né? Mais ou menos assim, Mendes? Isso, mas isso também, mestre Marcos, vai depender da energia que você flui. Exato. Porque, por exemplo, se você tiver com energia negativa, você vai contaminar aquelas pessoas que estão ali naquele recinto ou naquela situação, seja ocorrência, seja vivência familiar ou profissional. Isso, infelizmente, acontece. E eu tive vendo alguns estudos que eu gosto de ver, estudar, documentar. Eu gosto de não gosto, assim, eu tenho um hábito de leitura, né? Mas já gostei muito mais de ler. Acho que pela situação dos problemas cotidianos, família, etc., a gente perde um pouquinho daquele tempo que a gente tem. Mas quando eu tenho aqui parado, eu olho uma situação de uma condição científica. Inclusive, eu estava assistindo agora sobre astronomia e muita coisa me assombrou em situações que eu vi. Mas, assim, coisas, não que é coisa do outro mundo, não. Mas que a gente olha que aconteceu há milhares de anos atrás que está impactando hoje, né? Então, eu acredito que em tudo que a gente faz, a pessoa, o doutor, o cientista que teve essa tese, ele descobriu que para você se desintoxicar de uma situação de uma pessoa que está ali negativamente atrapalhando o seu dia a dia, o seu trabalho, 24 horas. Aí você pergunta, como essas pessoas? Pessoas que reclamam muito, de tudo fala mal, de todos falam mal, nada para ela tá prestando. Então, esse tipo de energia não faz bem. E ele muda o ambiente onde você está. Assim como também a pessoa que é para cima, alegre, alto astral, e tem energia que você diz, rapaz, essa pessoa tem uma luz, né? Você já ouviu alguém falar assim? Já. Essa pessoa tem uma energia boa, né? Então, esse tipo de energia, ela também contagia o ambiente onde a gente está. É a áurea, né? Isso. Ontem me estavam me falando ali, tem uns colegas que me falaram ali sobre, não, Alex, a sua áurea ali é boa. É boa. Não é técnica. Tem uma áurea. Se eu tenho uma áurea boa, Depende das pessoas. da situação. Ele tem. Tá vendo? Quem te conhece sabe. Depende da situação. Mas é muito interessante. Então, eu acredito assim que na minha vida não foi diferente, né? Então, minha mãe, minha avó eram milenarmente conhecidas como bruxas, né? Como então, mano? Interessante. Milenarmente bruxas, né? Pessoas que faziam feitiço, encantamento, poção e etc. para poder alcançar algo inalcançável, né? Então, como era isso? Hoje chamam de milagre, né? Para alcançar um milagre, o que é que tinha que se fazer? Então, a gente aprendeu como chegar em algo que era impossível chegar normalmente. Sim. Então, no âmbito da feitiçaria, né? Minha avó patriarcal, minha mãe, elas tinham essa função, né? Não sei de onde elas tiraram, assim, a raiz. Qual né? foi a origem, né? Minha mãe conta que foi um homem que chegou e tal, mas ela conta muito superficial, vagamente, muito superficial. não diz de onde ele veio, nem o que ele fazia. Mas ela começou assim, né? Desde pequena também. 7 anos de idade, minha mãe já tinha casa aberta, que é no local onde minha avó morava, né? Até estar viva. E então estava ali um centro de Umbanda, né? Conhecido como Terreiro da Alba, né? Que era a minha avó. Terreiro? Terreiro da Alba. Alba. Porque hoje os terreiros de religiões de matriz africana é do orixá, da divindade ou do santo, né? Mas o da minha avó não, era da Alba. Era né? dela mesmo. Então, porque ela que então, mandava... a Alba tem moral. Porque ela que mandava, ela que diz... ela que Entendi. patrocinava também. Então, o meu pai na Umbanda, João de Oliveira, que era radialista do Grupo Cidade, ele sempre contava, rapaz, eu gostava de ir pro terreiro da Alba, porque o terreiro era dela, né? Não era do santo, não era do orixá. E a casa do meu pai não, tinha um templo, né, que ainda hoje tem, ele também já é falecido,
Mas lá era do orixá chamado Oxóssi, né? Que é um orixá da mata, aquele que planta, colhe, a abundância. Então, hoje quem faz parte de religião afro-brasileira sabe o que é que eu estou falando. Perfeito. Né? Que é o santo da abundância, da plantação e da colheita. Assim como no catolicismo, o São José é da chuva, né? Isso, então, assim, a gente tem algumas ligações. Então, eu acredito que, assim, tudo que foi feito ali pela minha avó, pela minha mãe, quando eu criança, eu via e aprendia, né? Então... Vivenciou, né, Mendes? Vivenciou. Isso. E minha mãe, apesar de ser... O interessante era isso, que minha mãe, quando eu cresci, e eu sempre, desde criança, tive visões, né? Eu sei que tem muita gente aí que não acredita em visões, né? Em situação sobrenatural ou paranormal, que o pessoal hoje está muito, né, bem falado. Não crê, não acredita, mas eu, desde criança, eu sempre tive visão. Desde criança. Como eu me entendo por gente, eu via. Só que quando criança, o interessante, que aí a gente vai fazer algumas analogias bíblicas, que o apóstolo Paulo diz, quando criança eu pensava como criança. E adulto como adulto e velho como velho. Então, eu quando criança, quando eu tinha visão, eu achava que era natural, normal. Para mim não era coisa sobrenatural, porque eu não entendia. O Mendes falando isso daí agora me veio na memória aquele filme, O Sexto Sentido, né? Sim, sim. Que Bruce Willis, me corrija aí se eu estiver errado, não é? Quando ele chega ali para o garotinho, o que é que você está vendo? Aí ele olha assim, estou vendo gente morta. Já que você citou esse filme, é interessante porque a gente que assistiu não entendia, no final que a gente vai entender qual era o moral da história, né? Exatamente. E isso que você está falando, Mendes, é importante demais. Para você ver como o nosso papo aqui, ela fluiu de uma forma natural, da sua breve história de vida, né? E assim, eu fico observando, por isso que eu digo que eu sou o arroz aqui, tá? Que eu estou aqui só observando. Mas eu fico captando essas informações. E chega a um ponto de a sua vida, de você passar por situações que as pessoas, às vezes, por não gostar e não entender, fala mal, né? Então, a minha fala aqui, para encerrar e passar para vocês, só fale daquilo que você entende, tá? Só comente aquilo que você entende. Então, se você não entende, fica atento, pesquisa, vai atrás e calma. O Mendes vai chegar aonde ele está agora. Calma, né? Viu? Calma. Na condição de... Keep calm. Keep calm, Show em inglês aí, E a gente vai fluir aqui esse bate-papo, viu, Mendes e Alex, para quem está nos assistindo aí. E nós vamos chegar a um ponto de você esclarecer cada detalhe que você está falando, tá? Cada fase da vida, exatamente. Né? Cada estágio, como você até citou a Bíblia aí, do apóstolo Paulo, né? O momento você pensava como criança, e você foi crescendo também nesses pensamentos. Massa, sim. Legal. E eu acredito também, para todos que estão me escutando, tem muita gente que sofre com isso, mas não sabe lidar com essa situação. Por isso que eu acredito hoje, aliás, eu acredito não, eu sei que é. Porque crer é uma coisa que você pode ser abstrato, mas eu estou falando de algo real. Né? Então eu sei que tem muita gente que passa por essa situação dentro de casa, com familiares, com filhos, parentes, vizinhos, e não sabe lidar. Porque é algo que ninguém domina, porque a gente falar aqui, a gente vai falar de um nível só, mas a espiritualidade ela tem muitos níveis e vários são profundos. Então a gente só vai saber realmente, acredito que não no literal, porque acho que no literal só Deus vai entender, né? Só o Criador que vai entender perfeitamente o que é que acontece. Mas a gente tem noções e através dessas noções e experiências, né, vivências de outras pessoas também, a gente vai poder ajudar pessoas que precisam também nesse... Porque eu precisei de uma situação, sei lá, de um psicólogo, um psicanalista, mas não tive. Então, por quê? Porque eu acho que não só a espiritualidade, mas também a medicina em junção pode ajudar pessoas que estão passando por situações como eu passei, de achar que eu estava ficando louco, né? E dizer, rapaz, eu tô vendo coisas, eu vejo vultos, não é como viu o filme, né? Eu vejo pessoas mortas e tal. Então, assim, tem pessoas que têm visões, têm revelações do espiritual. Alguns chamam hoje de entrar no Matrix, né? Ou na Matrix, que é entender o que é que está acontecendo ao redor do mundo sem saber o que é que está acontecendo. Então, eu acredito, sim, que cada um vai vivenciar
e que tem um desígnio de Deus para a vida dessa pessoa. Assim como o Alex bem frisou, eu não sabia qual era a minha missão. Hoje ainda não sei, mas estou no caminho dela. Perfeito. Com certeza eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho. Porque quando as coisas vão dar certo demais, é por isso que eu digo sempre para as pessoas, cuidado com as coisas que estão dando muito certo, com as pessoas que são muito verdadeiras ou muito falsas, então tem que ser temperado. A gente tem que estar no âmbito de dizer, opa, se está dando certo é porque é bom. Às vezes não. Às vezes o que está dando certo, o inimigo está no meio. Para te distanciar do objetivo final, que é aquilo que Deus quer para a vida de cada ser humano. Eu já ouvi isso, cara. Incrível, incrível. Eu já ouvi isso. Eu acho que até te falei, Alex. Nós comentamos uma vez aqui, porque cada pessoa, cada lugar, cada instituição passa por suas dificuldades. E aí o Alex, num projeto aqui, o projeto não quer dar aquela alavancada, né? Não queria, porque agora Deus está mostrando que vai dar tudo certo. E aí, assim, eu disse assim, Alex, eu ouvi um cara falando no vídeo, é justamente o que tu tá falando, Mendes. Se as coisas estão muito boas, tá tudo dando certo, observe, se é de Deus mesmo, né? Porque senão são coisas que tá querendo te afastar. Ah, tá dando tudo certo para te afastar de Deus, e tu fica atento a isso aí, né? Fica atento. Pergunta ao nosso superior, é isso mesmo que o senhor quer para nós? Perguntar quem é o superior? Gostei. Exatamente, é o nosso superior. Ele sabe, né? Ele sabe, né? Então, assim, a gente tem que... Por isso que eu sempre falo que muitas coisas da nossa vida cotidiana não dão certo, porque a gente não entende a espiritualidade da gente. A gente entende o nosso material. Nós entendemos tudo que está aqui nessa sala. Nós estamos vendo, sentindo, né? Nós Palpável. entendemos e dominamos tudo que está aqui. Não tem nada aqui que a gente não domine. Por quê? Porque a gente estudou, se capacitou para aquilo ali. Mas se sair daqui para outro local que a gente desconhece, como por exemplo, outra dimensão, a gente já não sabe nem andar. A gente vai ficar como a gravidade zero. É verdade. Sem saber como é que anda, se onde vai é que eu tô? pisar, se vai pegar, se vai andar, se vai correr. Então, eu acho que todo mundo, assim, bem como o mestre Marcos falou, que a gente tem que conhecer para poder falar. Não adianta você falar de algo que você não conhece, como eu já vi várias pessoas, inclusive, quero dizer para você que está assistindo, existe muito charlatanismo nesse meio espiritual, não só no meio de raízes africanas, de religiões de matriz africana, mas também no meio do cristianismo, em todo o âmbito religioso. Existem os charlatões, as pessoas que fazem por algo ou por alguma coisa que não é de Deus, que não vem do Criador. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de gente que está se levantando muito. E eu digo para você que está me assistindo, não leve em consideração tudo que se fala em situação de espiritualidade. Por quê? Porque nós temos que saber exatamente o que é que a gente está fazendo. Eu conheço várias pessoas, não só do meio de raiz de religiões de raiz matriz africana, como do cristianismo, que é evangélico e católico, que não, eles adoram o que não conhecem, não sabem. Primeiro porque não lê, não busca conhecer daquilo que está fazendo. E tem pessoas que estão movimentando energias, como no começo a gente fala de energias, que não sabe nem por onde ela vem, nem por onde ela vai, nem onde começa, nem onde termina. Então, quando você pega algo que você não sabe lidar, sempre vai acontecer um desastre. Nunca vai acontecer coisas... Porque aquilo que você controla, às vezes sai do seu controle. E Mendes, toda essa tua vivência, no caso, ela já começou ali com vozinha, vozinho. Sim. E aí houve uma inicialização, eu não sei se esse é o termo correto, se me corrija, houve uma inicialização sua nessa fase para você poder ir, vou usar o termo agregando valores, não sei, não é? Eu vou te... Como é que foi? Conta agregando mais. Experiências. Agregando experiências, valores, né? É porque assim, porque existe 3 nações, né? A Umbanda, o Omolocô e o Candomblé. Então, cada nação, ela trabalha todas trabalham com a mesma espiritualidade. Só a diferença do Candomblé, que o Candomblé já é algo mais profundo e eles trabalham mais com as divindades, né? É como se eles fossem os militares e tivessem os civis, mais ou menos por aí. Então, o Candomblé é que está no ápice da manipulação
de matança de animal, veio deles. A Umbanda, assim como em todo âmbito, tem gente que gosta de imitar, né? Então, na Umbanda não existia matança de animal. Não existia, no Omolocô também não existia. Mas eles viram no candomblé e trouxeram para a religião, porque na verdade não existia. Mas no candomblé sempre, desde o princípio, eles ensinam, inclusive eles usam algumas coisas da Bíblia para a imolação do animal. Interessante, né? Como imolar, onde imolar. Então, cada um tem a sua função dentro do candomblé. O pai de santo, a mãe de santo na Umbanda, no candomblé também tem o sacerdote, né? E vários sacerdotes. Tem o Ogã, que era há pessoas que trabalham com os instrumentos musicais. O Ogã Calofé é aquele que entoa o canto, né? E o Ogã de Atabaque é o que toca, né? E o Axogum no candomblé é o que imola o animal. Então, mais ou menos por aí é que cada um tem a sua função. Né? Isso. E quem é Ogã não pode virar no santo, como eles conhecem. Né? Não pode evoluir, é? Não é que não possa evoluir, é porque quem está imolando o animal, ele não pode ter manifestação espiritual. Quem toca, por exemplo, né? O Ogã de Atabaque, vai imaginar o cara tocando aqui, aí recebe e para de tocar. Entendeu? O cara tá embolando o animal, aí a entidade vem. Pra você ver como é importante você entender, né, cara? Nunca passou pela minha cabeça isso aí. Não, tudo, né? É interessante, cara. É a mesma coisa do médico. Imagina um médico incorporar na hora da cirurgia. E assim, cara, interessante esse bate-papo, que legal, cara. Que legal, interessante mesmo. Eu tô imaginando o cara lá no... Aí ele recebe uma entidade. Não dá, né? E para o ritmo, né? E não pode... Interessante que existe algumas situações que o atabaque não pode parar. Né? Ele passa 3, 4 dias tocando. Se alguém cansar, tem que passar para outro, mas não pode parar o toque. É um procedimento de RCP. Cara, e a minha pergunta, até falei isso ontem na aula, não da Umbanda, mas do RCP. Do RCP, né? Estamos entendendo. Cara, a minha pergunta é uma pergunta de leigo mesmo, do entendimento das religiões afro-brasileiras, né? O que é originária e até hoje ainda tem só na África? O que né, para não estender muita pergunta, mas porque você falou três denominações, né? Sim. Não, lá na África é isso aqui, porque eu sou também uma pessoa que eu gosto de ler, estudar, buscar, e às vezes eu pego alguns assuntos que eu vou atrás. Por exemplo, nós estamos conversando isso aqui hoje, pode ter certeza, eu vou pesquisar mais, né? Vou pesquisar mais. O que é que realmente é da África? Foram os negros africanos, né? Que quando chegaram no Brasil trouxeram com eles começaram a praticar isso aqui. O que é? E quais foram as mudanças que tiveram depois que os brasileiros assumiram isso aí? Pronto. Por isso que o nome são religiões hoje de matriz assim? africana, porque a origem foi lá, né? Sim. A origem da música na humanidade foi lá. Dizem que lá é o berço da humanidade, né? É o berço da humanidade, a música, as culturas, as religiões, todos os rituais que hoje existem no mundo, não só no Brasil, mas se veio de lá. Assim, a raiz é africana. Né? A capoeira, por exemplo, é brasileira, mas ela é origem africana, mas ela é brasileira. Foi criada no Brasil. Quando eles estavam aqui, eles criaram essa modalidade. Então, alguns chamam de dança, outros chamam de luta, mas na verdade o negro não era burro, né? Ele tinha que iludir o branco para poder treinar. E como é que ele ia fazer para treinar? Se o branco estava ali olhando direto. Como se fosse uma festa, né? Tá festejando, tá comemorando. Uma roda para fechar, para ninguém ver, só via quem estava lá pertinho. Mas ali eles estavam treinando. Então, assim, tudo veio da origem da África. Qual o nome, assim, qual a denominação da África e se tem uma diferença no Brasil? O candomblé. A feitiçaria em si, né? A raiz da feitiçaria também veio de lá, né? Também veio de lá, então tudo passa pela África, né? Tudo veio de lá e foi ramificando para outros países. E só que lá é muito mais pesado do que aqui. Não tem comparação. Me perdoe quem está assistindo, quem faz parte, mas quem foi da África, quem esteve na África, quem passou por lá, sabe que não tem comparação o feiticeiro daqui com o de lá. Entendi. Não tem comparação. O de lá flutua, para você ter ideia. Isso é palpável. Notório. Você vai lá e vê e tira foto e grava. Manifestação do espírito em palha, em aço, nas águas, nos ventos.
que você não domina, quebra tudo. E aí, de onde vem essa energia, essa força? Tem que vir de algum lugar. Exato. Emana de algum lugar. Então, assim, se você abrir hoje, existe eu não me recordo agora o nome, mas é um ritual de Egum chamado, que os caras pegam uma coraça de aço pesando mais de 100 quilos e um machado parecido com um dutó, um martelo, que homem nenhum levanta sozinho. E o espírito, a entidade vem, levanta, pega o machado como se estivesse pegando uma pluma. Pessoas que tentaram tocar aqui, eu não participei desse ritual, mas queria muito ter visto. Não para fazer parte, mas para ver e entender. Mas porque assim, a gente falando, a gente não tem como mensurar, né? Mas vendo, você diz assim, poxa, é um negócio que eu já vi, coisas que já vou falar que vai impactar muita gente aí que não viu ainda, né? Mas existe esse ritual lá ainda hoje. Se você procurar, é difícil entrar, porque eles não permitem, né? Por conta da mídia e um monte de outras coisas. Tem rituais que eles não permitem. Assim como na maçonaria não permite muita gente falar, entrar em reuniões. Antigamente só entrava mulher, não entravam mulheres, né? Só homens. Hoje já tem reuniões que permite. Porque a maçonaria se coloca que é secreta, mas a maçonaria ela não é secreta. Ela tem o seu procedimento discreto, né? Por toda a sua... E para quem tem entendimento, quem realmente quer entender, né? Sim. Quando se fala no tópico religião, eu bato muito nessa tecla, né? Eu sou católico praticante, né? E às vezes as pessoas não entendem e falam sem entender porque não participa. Eu até citei aquele nosso amigo, né? Justo. Que achava que era um milagre aquela eleição lá papal. Eu disse, não, cara, não é um milagre. Acontece, é uma mudança química, né? E aí a pessoa não entende e às vezes critica. Por isso que eu falei no início aqui, pessoal, só critique se você entender. E outra, eu acho que se você não quer buscar algo, por que você vai criticar? Né? Eu vejo aí, hoje o que nós estamos fazendo aqui, que é um bate-papo que vai ser jogado no YouTube, né? As pessoas vão ver, deixa eu ouvir. até falar um negócio. Sim. Eu acho que vai ser o primeiro episódio que a gente vai ter parte 1 e parte 2, viu? Exatamente. E eu creio que vai ter muitos comentários, tá? Vão ter comentários. Então vai ter haters, né? Que vão dizer assim. Sejam bem. Deixa eu olhar pra lá. Olha pra aí. Haters. É assim, não é? Raters. Sejam muito bem-vindos. É assim, não, Dani? Nos dê ibope. Fábio, cuida. Pra cá. Mas assim, para fechar minha fala aqui, que eu sou só comentarista, né? Você que é o âncora e você que é o especial convidado. Se eu não quero isso, por que eu vou criticar? Se eu não entendo disso, por que eu vou falar mal? Né? Eu estava assistindo um vídeo de uma galera aí, que é até humorista, e eles bateram nesse sério aí, nessa questão séria. Poxa, por que eu vou falar mal, ser um hater daquilo na qual eu não quero? Se você não quer, meu filho, fica retaguarda. Né? Essa é a minha fala, viu, turma? Pra gente entender isso aí. Se você não entende, você não quer, por que eu vou falar mal de um líder religioso, né, lá de qualquer das religiões, se eu não quero aquela religião? É sem sentido, não é mesmo? O que você acha? É verdade, né? É verdade. É assim, hoje eu acredito, ao Alex, ao Marcos, que manifestar aos dois, e também o nosso técnico, ele não aparece não, mas ele... Não aparece não. Mas ele tá ouvindo, né? Faz parte. Faz parte. Tá tudo ao vivo, né? Tá assim. Então, não, assim, eu não vou cortar isso aí. Então, assim, hoje a gente vê muitos críticos e, por incrível que pareça, por mais que eu ande procurando, vivenciando, hoje, como Marcos falou, hoje eu sou cristão evangélico, né, protestante. Olha aí, houve uma mudança, né? Mas assim, o que eu mais vejo é pessoas do meio falando de coisas que eles nunca viram. E eu às vezes perguntava, você já foi num centro de Umbanda? Você já porque tu já teve essa experiência, né? Não, mas porque me disseram que era assim, eu digo não. Porque me disseram. Me disseram. Esse é complicado, Então, assim, tem pessoas aí propagando no meio da internet, nas igrejas. Por incrível que pareça, eu não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou falando mal da atitude, né? Sim. Não cito nomes, até porque não convém, né? Mas eu conheci líderes que diziam que era do meio, né? Que se converteram ao cristianismo e tal, e que nunca pisou, cara.
num terreiro de Umbanda. Então... Era um falso testemunho. Falso testemunho. Porque às vezes o cara, ele diz, não, eu fui bruxo, eu fui não sei o que mais, eu fui lá combeiro, e agora eu fui lá, me converti, eu sou ungido, me converti... Aí o cara quer mídia. Aí, meu irmão, tá de sacanagem, velho. Desculpa até o termo aí. Não, mas é isso mesmo. Colegas aí. É isso mesmo. Mas... A gente vê muito isso. Aí eu quero mídia. Diferente aqui do Mendes, que a gente, por todo o histórico, a essência, não é? Que é justamente do que passou. Aqui, como muito bem ele colocou agora, que houve ali a mudança, não é? E assim, Mendes, então tu chegou, não é? Ali, tu pequenininho, criança, juventude... Tu chegou a ser bruxo, aliás. A terminologia, me corrija aí. Participou dos eventos, né? Muitos deles foram espirituais, né? Como eu frisei, vocês vão ver que um pouco mais atrás eu falei que minha mãe não queria que eu participasse. Né? Justo. Porque ela sabia do peso que era, né? Da responsabilidade que ia ter. E ela tinha medo de uma criança não ter responsabilidade, que é o normal, né? Como é que uma criança vai ter responsabilidade de algo? Então, de cuidar de uma coisa, de uma quartinha que é feito o ritual para colocar ali a energia, a gente cuidar daquela energia ali, como eu estou falando para vocês. Você tem que saber o que é que você está fazendo. Não é só dizer, Alex, tem que fazer aquilo ali, Márcio, faça aquilo. Sim, para que é? Não sei, faça. Não existe. Você tem que saber o que é que você está fazendo. Exato. E qual o resultado que vai dar. Tem que entender. Qual o resultado que vai dar. Então, hoje, muita gente faz as coisas sem saber, meu irmão. Eu vejo na internet jovens procurando aqueles jogos que falam com o espírito, já viram? Na mesa, né? Entendeu? Então, assim, eles mexem com coisas que eles não estão sabendo o que é. É verdade. Né? E invocam energias que eles não dominam e nem controlam. Então, é difícil quando você trabalha com isso. As religiões de matriz africana, 90% das pessoas que estão lá não sabem o que é que estão fazendo, nem quem estão adorando. É mesmo. Interessante. Pode perguntar. E sente com 90% de cristão e pergunta de onde veio o cristianismo, eles também não sabem. É verdade. Mas por quê? Isso não é uma cultura universal, é a cultura do brasileiro. Eles falam de coisas que eles não têm certeza. Não buscam entender mais. Criam fake news, né, que hoje está muito bem falado nos meios sociais, e as pessoas acreditam, meu. Ninguém tem coragem de questionar. É verdade. A mentira se torna verdade, né? Por quê? Porque se hoje você... E eu falo do meio evangélico, protestante, que se você questionar um líder, você é endemoniado. Eu já fui chamado de endemoniado. Nós até conversamos isso, não foi mesmo uma vez? É verdade. Porque eu questionei o líder supremo maior. Eu digo, meu irmão, isso aqui não está de acordo com o que está aqui, não. Ó. Não, mas não sei o que... Se cala que eu que sou o líder. Aí entrou um pouquinho na doutrina lá, não é? Isso. É porque assim... tanto em todas as religiões eu acredito que aconteça assim. Existem os bons e os ruins. Então, em todo lugar, cara. Em todo lugar, infelizmente, tem isso aí, né? Então, assim, por que hoje... Muita gente disse... Inclusive, eu fui chamado pela minha tia, a Rosa, para ministrar lá na matriz do Murubi. Rosa, minha amiga Rosa, viu? Esse mundo é muito pequeno, né? O Mendes... Já que você tá como gelado, viu, Agora? Eu tô aqui embaixo aqui do... Quando o Mendes veio aqui para participar com a gente do nosso curso de formação de socorrista... Olha aí, beleza? É como eu falo bem dele, né? E aí a gente detectou que eu conheço as tias dele. Ele tá falando aí, a minha avó, eu sei um pouco da história, né? Que infelizmente ela partiu agora, foi para a glória de Deus, né? Há pouco tempo. E eu o mundo entendo, é pequeno mesmo, né? O mundo é pequeno, né? E interessante. E aí quando eu vejo o estilo que a Rosa tem de religiosidade, né? E a gente conversando sobre isso, é interessante, cara. Mas complete. Isso. E assim, o interessante é que a minha mãe sempre comenta que minha avó obrigava a minha tia a participar. Certo. Que é um erro, né? Porque assim, eu tenho filhos. Eu gostaria que meus filhos fossem também cristãos. Mas eu não vou dominar eles para sempre. É verdade. Isso é pura verdade. Então, eu acredito que eles vão buscar o caminho deles. Mas eu vou ensinar. Você é um exemplo para eles. Isso. Até onde eu puder, eu vou ensinar eles o caminho onde eles devem andar. Mas se um dia eles resolverem, pai, eu quero ir para a religião tal. Vá, siga o seu caminho. É verdade. Não vou dizer isso com alegria, mas eu não vou poder fazer muita coisa. Por quê? Porque a fé é algo que se sente, não é algo que se coloca em alguém. Eu só fui para esse meio porque eu senti algo lá. Não foi algo que, ei, vamos ali que... Não. Então, a primeira coisa, né? Vamos aqui por partes. Eu entrei por uma necessidade, não foi por vontade própria. Tem muita gente aí que eu conheço,
no meio da minha amizade, que quer conhecer, que quer... Rapaz, eu gostaria de... Eu disse, cara, infelizmente a casa de onde eu era, que eu poderia indicar, está fechada. Que o líder morreu e quem estava na responsabilidade de manter, que era o sonho dele, não quis mais manter a casa aberta. Então, está fechado. Então, o que acontece? Por que está fechado? Porque o líder começou um trabalho. Certo. E as pessoas que estavam lá, em vez de continuar o trabalho, não quiseram fazer da maneira deles. Inclusive, eu fui lá, chamado pelos membros, que não faço mais parte, para intervir algo que estava acontecendo lá. E eu cheguei lá e disse, que palhaçada é isso aqui, meu irmão? Onde foi que vocês viram isso aí? Quem foi que ensinou isso aqui para vocês? Perfeito. Agora, por que eles me ouviram? Porque eu fazia parte do meio. Conhece. E sei como é que era feito, e sei como é que era para fazer. Mas se chegar um leigo lá, acho que é daquele jeito ali. Não sabe, não tem informação, não tem conhecimento de nada. Você não vai questionar algo que você não conhece. Justo. Você vai questionar exatamente aquilo que você sabe. Ei, meu irmão, tá errado. Assim como eu vejo vários homens e mulheres tomando atitudes erradas, eu digo, ó, tá errado. Muita gente diz, você tá julgando, apontando o erro. Não. Eu estou indicando o meu irmão que ele está no caminho que ele não deve andar. Mas se ele quiser continuar andando, aí já lavei minhas mãos com ele, já não é comigo. Mas eu, como cristão, é uma das minhas funções, né, e obrigações indicar que aquele caminho ali não é legal. Por quê? Porque eu já fui lá e voltei. Eu vivi aquilo, né? Eu vivi aquilo dali. Então, assim, é por isso que eu gosto de ouvir sempre os que têm as cães brancas, porque normalmente essas pessoas aqui já perdeu, já veio muito, né? Tem aqui, cara. A câmera é aqui, ó. Tem aqui, ó. É por isso que o nome dessa região é temporal, né? Porque ela mostra o avanço do tempo, né? Tá certo. Então, assim, eu sempre gostei, desde pequeno, de estar no meio dos anciões, aprendendo, ouvindo as histórias, interpretando muita coisa que eu não entendia, mas hoje eu já entendo, né? Na época eu não entendia, mas hoje eu já entendo. Então, por isso que é bom a gente estar perto de pessoas que conhecem e detêm o conhecimento para que a gente tenha certeza que o que está sendo feito da forma correta de fazer. Não, talvez, eu acho que é assim, não. Não. Tem coisas na vida da gente, a gente não pode ter esse achismo, né? Eu acho que é aqui, eu acho que é por aqui, não. Você tem que estar ali... Achismo é muito vago. Pleno naquilo que você está fazendo. É como um médico. Você vai pegar um jovem que está ali residindo e botar para fazer uma cirurgia? Ninguém vai. Pode até ir, mas com 2 profissionais do lado dizendo é assim, é assim, pegando até pela mão, né? E fazendo ali aquela situação. Então, eu acredito que as pessoas erram muito na vida, tanto para nós aqui, que estamos vivenciando esse momento, como para você que está assistindo, por não conhecer aquilo que está se executando na vida deles. A energia que eles emanam e aquilo que eles invocam. Então é mais ou menos por aí. Verdade. E aí hoje você é evangélico, protestante, como você bem citou, né? Por ter conhecido uma área religiosa, você pode ter uma forma melhor de orientar os seus irmãos no templo que você está. Eu vejo assim, tá? Eu vejo assim, porque às vezes a pessoa não vivenciou realmente, como é que ela vai falar daquilo ali? Né? Como é que ela vai ter... se ela não tem experiência, como é que ela pode... se eu precisar falar alguma coisa sobre incêndio, eu vou ter que chamar o Alex. Opa! Não é? A Alex, primeira pessoa que a gente pensa. a primeira coisa, né? Essa mangueira vai aonde? Não, é sério, cara. Ele fez uma carinha ali, né? É a mesma coisa, ele ia escolar cervical, o lubo. Qual é a diferença dele? Volto a bater na tecla, só fale daquilo que você entende. Deus colocou você hoje nesse lugar aí, nesse momento, para que nós pudéssemos conversar sobre esses assuntos, que são assuntos importantes, assuntos de denominações religiosas, como é que ela funciona. E cada um tem que buscar aquilo que quer, que gosta, tá? Você tem que gostar, tem que buscar aquilo que você entende. Sim. Não é? Vou dar um exemplo aqui, me perdoe, você é protestante, né, é evangélico, como falar assim, o Alex também tem essa denominação, eu sou católico, me perdoe o que eu vou falar aqui, mas não se pode falar de Maria, a mãe de Deus, sem entender, sem ter o conceito do que realmente é, Sim. do que ela realmente foi, do que o que realmente mulher ela de representa. Honra, cara. Mulher de honra, né? Eu vi até um evangélico falar assim, olha, respeita Maria porque
Eu não conheço outra mulher na Terra que falou com o anjo Gabriel. Você conhece alguma? A bicha tem moral, rapaz. Tem moral. Tem moral, né? E em que momento você falou com o anjo Gabriel? Em que momento um anjo de Deus chegou e tu é bem-aventurado? Então, assim, tem que entender para poder criticar, não é, cara? Tem que, eu sou muito assim. Eu estou no meu lugar ali, eu busco entender as coisas. Eu já trabalhei com pessoas de várias religiões. As pessoas dizem, Marcos, existem pessoas boas em todo, como você mesmo falou, mas existem pessoas boas em toda religiosidade, em todo termo religioso, e tem as pessoas más. Você vai ter, você tem que saber peneirar isso aí, né? Entender, estar perto ou ficar longe dessas pessoas. Sim. Que bom, que bom de falar sobre isso. E o ruim, Marcos, hoje é que tá muito chato viver no Brasil, porque tudo que você fala, você é taxado de algo agora. É verdade. É como eu fiz agora, me perdoe, né? Tem que ter cuidado, né? Entendi. Se você fala sobre, eu, por exemplo, falando aqui sobre religião de matriz africana, alguém vai chegar aí na internet e vai dizer, você não pode falar porque você não tem voz para falar, você não faz parte do meio. Só que quando vai conhecer a minha história, eu fazia parte. Aí tu diz assim, macho, tu sabe quem... Aí vem aquele... quem tu tá falando? Tu sabe com quem tu tá falando, né? Respeita, como é? Tem um termozinho, né? Respeita a minha sandália, respeita não sei o que mais. Me respeita que eu sou das antigas aí, ou né? então você respeita a polícia. Ô, Jesus. É mais ou menos por aí. Então, assim, você não pode falar porque você não tem fala, né, pra isso e tal. Então, eu acredito, assim, que, infelizmente, hoje, o que o Marcos está falando é o chamado preconceito. Exato, é verdade. Porque, como eu fui de raiz de matriz africana, então, me iniciei no candomblé, me formei na Umbanda, no Molocô, como sacerdote, tanto eu era o bombril lá dentro, né? Então, hoje, os pais de santos e mães de santos que muitos já partiram, né? E outros que ainda estão vivos aí, que a descendência continuou, que quando me vê, me reverencia, eu digo, não, que querem fazer os mesmos rituais de antigamente, só que, assim, não é menosprezando meus irmãos das religiões, mas como eu não faço mais parte, não tem por que eu fazer os rituais daquilo ali, né? Seguir aquilo, né? Não tem mais sentido para mim. Mas respeito, quando eu vejo algum deles, abraço, vou na casa. Inclusive, há um tempo atrás, eu trabalhando no aplicativo, eu fui deixar uma pessoa e eu olhei assim para as vestes da pessoa, né? Aí eu digo, opa, aqui tem alguma coisa que eu conheço. E, sem saber, levei para casa de uma grande amiga minha, que morava no PC e agora está morando no Jatobá, que é um bairro aqui perto do Siqueira. E quando eu cheguei lá, que ela me viu, entre, vem a casa, eu não, eu tô trabalhando, e ela, não, você vai ter que... E eu achava que ela tava só, que a casa fechada e tal, bonita, né, casa nova e tal, e eu conheci pelas plantas, né, que era já da raiz da casa do meu pai, certo. Que eram uns dendezeiros que a gente plantava lá, né, que saiu óleo de dendê, e a gente cultivava várias ervas medicinais e plantas que eram sagradas para o santo, né, que muita gente que ia buscar lá, de todos os âmbitos, né? A gente era de Umbanda, mas pessoas do candomblé iam buscar folha lá, do Molocô, vários, e meu pai nunca negou nada a ninguém. Alguns retém, né? Não, aqui é só pra gente, tal. Meu pai não pode tirar, tira aí, o que você precisar pode levar. E ele sempre foi assim. E eu acredito assim, que tudo na vida, meu irmão, a gente tem que saber o que é que está fazendo. Quando eu cheguei na casa dessa grande amiga minha, tinha uma multidão de gente, cara. Caramba. E eu disse, não, quis voltar. Ela, não, fechou o portão, já tô dentro. Agora sim, imagine, hoje muita gente tá sabendo disso, mas imagine se alguém, vamos só aqui raciocinar aqui uma situação. Alguém do meio de onde eu participo, da minha igreja, me vê entrando dentro de uma casa daquela. Eita. Caiu, irmão, caiu. Vai dizer o quê, né? É mesmo. Então hoje a gente está muito à mercê do julgamento das pessoas. Só que assim, eu sempre digo para da minha família, os amigos, eu não ligo muito porque os outros falam não, sabe? Se me virem ou se me ver, ou eu fazendo algo que é certo ou errado, se eu tiver errado, me corrija mesmo. Eu tô aqui para ser... Eu também não tô recebendo muita crítica não, tô recebendo Pix, viu? Quem quiser eu passo aí, hein, ao vivo. Já vou mandar botar ali o meu também, né? Entendeu? Então assim, mas quando eu vi, e ela me botou numa situação muito desconfortável. Sim. Por quê? Primeiro, eu não fazia mais parte do meio. Segundo, eu achava que ela estava só com a família, né? Quando eu cheguei lá, e tinha gente da casa de onde eu estava, da casa do meu pai, que estava lá, que quando me viu, baixou a cabeça, achando que eu ia questionar, brigar, ou não sei,
qualquer situação assim. Mas eu me senti assim, um pouco desconfortável, não pela situação de estar no local daquele, não, pelo contrário, mas pela situação que ela me jogou, né? Que eu não estava esperando. Quando você entra preparado, aí você diz, rapaz, vou chegar aqui e vou falar aqui. E ela já chegou dizendo, olha, esse cara é aquele cara que eu falei pra vocês. Aí é que o bicho pegou e disse, o que foi? Então, que foi que tu disse pra esse povo, e todo mundo olhando pra mim com o olho assim, ó. Todo mundo. Aí eu disse, nossa, o que ela falou, não sei o que foi, mas não é tanto não, viu? E aí as pessoas começaram a, não, é ele, é esse aqui que eu falava pra vocês. Então, assim, quem me viu trabalhar nesse meio sabe que eu tinha, né? E fazia, porque o interessante é isso, porque tem muitos charlatões, como eu havia dito, que pegam, né, dinheiro dos outros, que fazem feitiçaria, feitiço, ou manipulam ali alguma situação para agariar fundos. E isso acontece não é só nesse meio. Sim. Em todos os meios religiosos tem gente para querer ganhar dinheiro em cima da fé alheia. Então é isso que a gente tem que combater. É os falsos, não os verdadeiros. Os verdadeiros, deixa eles lá. Não tem que mexer com eles. Por quê? Porque não é porque eu... Tá aí, ó. Ela professa a fé dela hoje e eu professo a minha. Mas nem por isso deixei de abraçar, de falar com os irmãos, pegar na mão de todo mundo. Correto. Entendeu? Porque eu acho que o respeito é maior do que qualquer outra coisa. É respeito mútuo, não é, velho? Você chegar e respeitar. Como a gente está aqui, ó. Marcos católico, crente protestante, evangélico, se dão muito bem. Sem problema nenhum. Não tem distinção, não tem negações, não tem críticas absurdas, porque o que a gente mais vê é pessoas criticando algo, como o Marcos falou sobre Maria, mãe de Jesus, a mãe do nosso o Deus vivo, né? Então, assim, Emmanuel. A única coisa que eu critico do nosso meio é isso, é porque eles falam mal, mas não dizem o porquê. Porque quando eu fui, como eu estava falando, chamado para ministrar na igreja, lá da minha tia, tinha um grupo de pessoas me esperando lá fora. Perguntando, olha, eu tô com raiva de você e tal. Eu disse, o que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu falei alguma coisa errada. Não, porque você passou 40 minutos falando aí e não falou das nossas imagens. Aí eu digo, não, mas eu não tô aqui para falar de imagem. Claro. Eu tô aqui para falar de Jesus. E foi isso que eu fiz, muito bem, falei só... Não, mas nós já estávamos aqui com todo... Aí eles com os materiais deles, já estavam aqui preparados para quando você falar, a gente rebater, não sei o quê. Mas eu não vim aqui para criticar isso, né? Para falar de imagem. Não foi imagem que me salvou, não foi isso. Correto. Então, quem me salvou foi Jesus. Cristo. Então, eu tenho que falar dele. Agora, o que eu não posso negar é o que está escrito, como o Marcos bem falou. Só gera santo quem é santo, irmão. Não tem como um ímpio, não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. É verdade. Boa. Não tem. Então, Maria, mãe de Jesus, ela foi escolhida entre todas as mulheres do mundo, meu irmão. Então, eu não posso falar mal de uma mulher dessa. Onde o Criador falou bem. Um anjo. Quem sou eu, hein, você? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Somos nós. É isso que você está falando. Como você bem citou, até em igrejas cristãs, as pessoas falam coisas que não dá para entender. Não dá para... Por que essa pessoa falou isso? Eu já escutei cada coisa horrível, velho. E já parti para briga. E não adianta. Não adianta, não. Não adianta. É como você bem falou. Deixa os bons lá e se afasta dos maus, né? É a história do tigre e do burro, né? Isso. É aquela velha história. Então, eu digo para você, para as pessoas, meu irmão, em vez de você criticar, tente entender por que a pessoa fez isso ou está fazendo aquilo. Porque, assim, hoje o que eu vejo... os extremistas, os ativistas, esse tipo de gente tem que ser abolido. Porque o ativismo homossexual hoje é todo o nosso problema com a classe LGBTQIA+. Não é eles em si. Se as pessoas que estão me ouvindo entender isso, eles param com isso aí. É verdade. Porque eu respeito do meio de onde eu vim, a raiz de matriz africana recebe muito bem eles, e eu aprendi. Eu tenho irmãos, primos, eu tenho pessoas que são, né? E não deixei de amar nenhum deles, nem de respeitar, meu irmão, porque a opção é de cada um. Não sou eu que determino a verdade absoluta. Correto. Mas eu tenho que dizer. Minha irmã um dia desse veio me perguntar, o que é que tu acha? Aí eu digo, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, é melhor. Não, mas eu quero saber. Aí eu tive que falar, porque ela me incitou a falar. Mas eu chegar e comentar alguma coisa com ninguém, se ninguém me incitar a falar... É como você falou, mas que você disse que para um líder de uma determinada igreja cristã, né? Você disse, isso aqui não está dizendo desse jeito não, está errado.
E o cara, não, mas eu sou o líder, se cale, né? Desde que eu falo desse jeito. Então, em todos os aspectos de pessoas, pode acontecer isso. Sim. A Gilva, minha esposa, a gente ministrou muito tempo palestras na Pastoral da Família, né? Porque a gente conhece a Rosa muito bem, né? A Francisca, né? Agora. E aí, às vezes, a gente falava coisas lá que, mas você pode falar isso aqui dentro da Igreja Católica? Eu disse, claro. Porque não sou eu que estou falando, eu sou o interlocutor do que está escrito aqui, né? Do que está escrito. Né? Então, lá no livro do Cântico dos Cânticos, por exemplo, né? Que tem passagem que a pessoa lê, mas não entende, né? Não entende onde o homem está achando muito bonito o corpo da mulher. Então, a gente ia falar lá sobre a afetividade e sexualidade. Ele dizia, a própria Bíblia fala que o homem tem que achar bonito o corpo da mulher, né? Sim. Então, quando eu vejo que isso está escrito, eu tenho esse entendimento, você pode ter outro entendimento. Mas aí busca o melhor entendimento e transmita isso para as pessoas. Eu acho que é isso que você está falando aqui. Você teve um entendimento no momento que você estava em religiões afrodescendentes, né? E agora você está no cristianismo, você está mostrando lá no cristianismo que aquilo que você via lá talvez não fosse importante ou tão interessante para que você seguisse agora. Quando você me diz, eu estava aqui no aplicativo e eu fui pego de surpresa, me jogaram dentro de uma casa e as pessoas talvez não entendem onde é que eu estou agora, o entendimento que eu tenho. E aí, vamos lá, vamos continuar isso aqui. Que para você dizer que está desconfortável, porque, poxa, eu não quero mais participar desse tipo de reverências, né? Então, agora eu estou nesse conceito. Realmente a gente fica desconfortável. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, né? Vou nem pedir desculpa ali não, para a câmera não. Você é evangélico e você diz assim, mas que legal, vai lá na minha igreja domingo, vai lá, você vê o quanto é bom. Eu acho que eu não concordo com isso, vou ser sincero aqui, né? Eu trabalho aqui com o Alex direto, o Alex, Márcio, vamos comigo para a igreja tal aqui. Eu acho que é evangelizar isso. Eu concordo, é evangelizar. Mas deixe que a pessoa se dedique a querer ir. Né? Porque senão a pessoa pode ficar desconfortável lá. Imagine aí, a minha vida toda católico, eu vou para uma igreja evangélica, eu vou ver as pessoas chegar lá e falar coisas que não é bom para um católico ouvir. Né? Eu penso assim, então deixe que as pessoas sintam essa necessidade. Sim, né? sim. Deixe que as pessoas Com sintam. certeza. Do mesmo jeito que eu já vi pessoas que eram de uma denominação religiosa e estão agora em outros, é porque eu não entendia desse jeito. Agora eu estou me sentindo melhor aqui, né? Deixe que as pessoas têm que ir se sentir melhor naquele ambiente, né? Eu já penso assim, se eu for, estou sendo muito sincero aqui. Pronto. Eu entrar numa Fica à vontade, é a sua vez, sua voz. Não, me desculpe assim, mas eu ir para uma área de Umbanda, eu vou ficar desconfortável. Eu não vou achar, eu não vou ficar legal lá não, porque eu não entendo aquilo ali, né? Eu não entendo. É justamente o que tu tá falando. O que tu tá falando, vai ter haters, mas vai ter gente que diz, que legal que ele falou isso aí. Não é não? Que bom que ele está falando isso. Mas é mesmo, é sua vez, sua voz mesmo. Gostei. Inclusive, para vocês que não sabem, mas teve padres seminaristas que participaram mais de 2 meses, ou foi 3 meses, se eu não me engano, dos rituais da gente lá. Sim. E eles se sentiram muito bem na nossa casa. Eles disseram, rapaz, é a primeira, porque parece que tinha um deles que já tinha ido em outra casa e não sentiram acolhido e nem a energia do que a nossa casa transpareceu e pôs para eles, né? E eles disseram, rapaz, eu acho... Teve até um que disse, eu acho que eu tenho uma parte aqui no meio disso aqui, porque uma das entidades cantou uma cantiga, né? Que falava sobre a batina do padre, né? Aí eles, rapaz, eu acho que eu tenho esse negócio aí, o padre disse. Não me recordo o nome deles, porque eram seminaristas, mas é porque assim, se você for pegar a origem da história, né? As matrizes, como a gente está falando, a célula... Então, tudo isso aí, ele vai englobar todas as religiões. E também tem muita tradição, né? Muita tradição. E hoje, me perdoe os meus irmãos aí que são pentecostais, que hoje está se levantando uma raça, eu chamo assim, porque não tem, cara, não tem como não ser um centro de Umbanda aquilo ali. Os caras rodando. Não sei o quê. Mesmo. Os caras rodando bem com as roupas. Não é só o ato de fazer. Antigamente as vestimentas, era só, né? Os caras vestidos. Aí quando eu olho, eu digo, isso ali é um templo. Candomblé, Umbanda é o quê? Quando eu vou olhar, não. Aí os caras tocando lá os atabaques, os tambores e não sei o quê, e você fica assim sem entender o que é. Então, assim, há hoje um plano
mundial de fazer uma só religião, uma só moeda, uma só cultura, um só governo. Porque justamente eles estão querendo agregar tudo. E assim, a mistura não dá certo. Isso que o senhor está dizendo aí. Que não ficaria confortável se eu convidasse você para ir na... O convite ele pode ser até feito, mas eu aceitar aí é outra história, né? Muito bem. Então assim, você pode convidar, fazer o evangelismo. Se o senhor um dia me convidar, estou dizendo agora aqui para o senhor. Sim. Aí, não, rapaz, vamos na missa do padre e tal. Eu vou. Claro. Sem nenhum problema. Porque eu vou lá não prestigiar aquilo que estão fazendo ali, mas ao seu convite. Posso ir. Pode ser que eu vá ver coisas e ouvir coisas lá que vai me deixar desconfortável? Pode ser. Só que assim, de todo, independente de qual religião, se me chamar para ir para um centro de Umbanda, tu vai? Eu vou? Poderia ir. Não vou dizer que eu vou me sentir bem naquele local, mas pelo convite. Mas não para participar do ritual. É diferente. Quando você chama alguém para algo e te chama para participar... É a mesma coisa de um índio você chegar numa tribo e o índio lhe dar uma cor para beber. Bebe. Vai fazer como? Não quero isso aí não. Aí é uma desavença. Você tá entendendo? Então assim, tem coisas que dá para você fazer e que Jesus fez. Jesus, quando ele andou na terra, se você pegar a história bíblica e a teologia bíblica, ele estava num lugar onde sacerdote e sumo sacerdote não queria estar. Por quê? Por causa das pessoas que estavam naquele lugar. Ali tinham ladrões, prostitutas, homossexuais, mercadores, tudo etc. que não prestava. Então Jesus estava onde? No templo, porque a Bíblia fala que Jesus estava no templo, mas Jesus nunca entrou no templo. Nunca. Se você pegar algum relato bíblico dizendo que ele entrou no templo, porque primeiro, não podia. Só quem entrava no templo era o sacerdote e sumo sacerdote. No Santo do Santo era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. Então Jesus nunca entrou no templo. Jesus estava no pátio. É tanto que quando eu li uma mensagem bíblica, Jesus escrevendo no chão. Eu digo, como é que escreve no chão no piso de pedra? Porque dentro do templo é pedra. Isso. E aí eu disse, tá errado isso aqui, mano. Mas a Bíblia diz, né? Não sei se foi o erro de tradução, alguma coisa assim do historiador, mas quando ele diz está Jesus no templo. Só que quando eu fui olhar verdadeiramente, me aprofundando nessa história bíblica, que Jesus escreve no chão, ele estava no pátio do templo. Não dentro do templo. Então o pátio tinha areia, tinha onde criava os bichos, onde as pessoas se reuniam, que era a costumeira, o sacerdote da cobertura, né? A fogueira para quem vinha, os que vinham do Oriente, as pessoas que vinham ali, ficar ali perto do templo, porque eles sabiam que ali o sacerdote dava comida e cobertor e aquecimento através da fogueira. Então eles sabiam que estavam ali. Então Jesus foi para o necessitado, não para quem estava lá dentro do templo. E lembrando que você está falando do judaísmo. Isso. Lembrar bem disso aí, às vezes não lembra desse detalhe, né? Então, assim, muita gente fala da Bíblia, mas não sabe quais os livros que estão lá, quem escreveu, aonde começou. Então, é muito difícil você começar um diálogo com alguém que não conhece nem o que está professando. Então, hoje, é a falha do nosso Brasil, das religiões brasileiras, não só no âmbito de matriz africana, mas todo o âmbito de religioso. Então, assim, você vê que as pessoas estão despreparadas. Se você chegar para alguém hoje e pergunta um protestante e um católico onde fica a passagem e tal, é raro encontrar alguém que diga, tá aqui. É verdade. Hoje, o judaísmo ele tem uma coisa muito forte, que uma criança de 12 anos já sabe o Pentateuco todo. Porque ele tem aquele momento de estudo bíblico. Os pais obrigam. Eu vi até um vídeo de um cara com a vara na mão. Cada vez que a criança errava, ele... Toma, até ele acertar, tinha que ditar. Então hoje, se você pegar um filho de um católico, um filho de um protestante ou um evangélico e dizer onde é que está... Sabe não. Não sabe. Agora, se você entregar isso aqui para ele, ó, o seu filho, sua filha, ele vai saber tudo aqui e você não sabe. Então hoje falta o quê? O ensinamento da geração que veio antes para a geração que está vindo. Então eu acredito que assim, é transmissão de tradições. Isso. Por quê? Porque é isso que vai dar a fortificação da sociedade. Não adianta eu dizer para o Alex, olha, eu vou fazer isso, e isso, e dentro de casa eu ser outra pessoa.
Então, que tipo de testemunho você está dando? Eu né? tenho que dar o exemplo, o melhor ensinamento hoje é o exemplo. A criança, quando vê você fazer alguma coisa, ela quer fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque ela acha interessante que o maior, o mais velho, quem está acima dela, fazer, então eu vou fazer também. Então, o maior ensinamento hoje é o exemplo. Que hoje, infelizmente, os nossos líderes religiosos não têm um bom exemplo para nos dar. Não tem. Infelizmente, eu digo isso com o coração partido. Eu sei, é verdade. Não é só no meio protestante, é do meio religioso da nossa nação. Você vê, eu vou falar algo que agora muita gente vai falar mal de mim mesmo, porque eu sempre disse, eu vou ter a oportunidade de falar isso um dia. A única religião que o nome é isso mesmo, me enoja, é o Espiritismo Kardec. Por quê? Por 2 motivos. Elas prendem as pessoas e enganam as pessoas. Primeiro, dizendo que a entidade ou o espírito que está ali é seu parente. E quem não quer ter contato com a mãe que já faleceu, É verdade. o pai que já faleceu, e tem essa brecha ou esse portal que eu posso me achegar ao meu ente querido. Só que isso eu já sabia antes de conhecer Bíblia. Eu lá dentro da Umbanda eu já não gostava. Me chamavam várias vezes para ir, vamos na mesa branca? Digo, não gosto. Só por isso. Por quê? O cara chega lá, vem uma entidade, bum, aí diz, eu sou tua mãe. Eu vi tu assim, 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 diz tudo que tu fez. Como é que tu não vai acreditar? É sério, é um negócio muito sério, é verdade. Mexe no íntimo. E mexe no íntimo, no psicológico. Como é que tu não vai dizer assim, não, ali é meu filho, é minha mãe. O cara chora, meu irmão. Mas ali não é o ente querido, porque isso, quando eu li as escrituras profundamente, só a direita do homem morreu uma vez. E ele não volta mais. Só quem tem contato, escute isso que eu estou lhe dizendo agora, você que é ouvinte aí. Pode falar mal, pode até me cancelar, não tem problema não. Mas aqui é sua vez e sua voz. Sua vez, sua voz. Mas eu digo, só entra em contato com o ser humano, anjos e demônios. Mais Pesado. ninguém. Interessante. Anjos e demônios. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem o meu termo. Não, eu sou entre os dois aqui, eu tenho um terceiro caminho. Não tem. Só quem entra em contato novamente, depois que parte, morri, acabou a vida no corpo ali, parou o coração, parou o cérebro, só anjo e demônio que entra em contato com a gente. Foi isso que o Criador permitiu. Podia ser outro ser? Podia. Mas o Criador só permitiu essa, que na verdade é uma classe só, né? São anjos caídos e anjos que estão no céu. Mas deram esse nome de demônio, ou diabo, ou dragão, para que as pessoas temessem aquele ser ali e não tivesse contato com ele. Mas o interessante é que o mundo em si se abraça com o contato da serpente e do dragão. E as coisas do céu, ninguém quer. Porque faz mal à nossa carne. As coisas do espiritual faz mal à nossa carne. E as coisas da carne faz mal ao nosso espiritual. Então, é uma briga constante, é uma guerra infinita, sem parar, que a gente não consegue ver. Porque nós somos carnais. Mas também nós temos 3, né? Nós somos tricotômicos. Alma, corpo e espírito. Então, o nosso corpo entende o que é material. O nosso espírito só entende o que é espiritual. E a alma só entende os nossos sentimentos. Então, é isso que a gente vai ter que abranger no nosso conhecimento para saber. Isso aqui é de Deus ou não é? Isso aqui agrada o Criador ou desagrada? Então, por esse motivo, eu me enoja esse tipo de coisa. Aquele rapaz que foi processado aí, que eu nunca gostei dele, que tinha o nome de Deus, mas de Deus eu sempre soube que ele não tinha nada. Sempre. Quando alguém falava... E foi provado isso aí, né? Sempre quando alguém falava, porque ele obra milagres, sabe? Cara, eu já vi coisas dentro da Umbanda, eu já vi muita coisa acontecer. Mas tem coisa que eu olho assim e digo, isso aqui não. Então, assim, por esse motivo, a sua pergunta, né, respondendo, na verdade, é por isso, porque eles são enganados. Acham que estão falando com seus entes queridos, mas na realidade não estão. Eu vi até um vídeo antes de uma última viagem missionária que eu fiz para o Maranhão, eu estava assistindo a reportagem sobre ele, no Fantástico. E apareceu uma senhora, aquilo ali me machucou muito o meu coração, porque a senhora tinha perdido um filho no Rio de Janeiro, que era policial do BOPE, e ela foi lá para tentar contato com o rapaz. E aí andou, não sei qual a cidade daqui do norte.
Andou não sei quantos quilômetros até chegar lá à fazenda dele. Chegou lá e tem a parte da psicografia, né? Os caras, os médiums ficam lá escrevendo as cartas e tal. E mandou, no final, todo mundo ler. Numa das cartas estava lá uma pessoa dizendo, olha, mãe, sou eu, falando de tal. Disse o nome das 3 filhas. Disse o nome da esposa, disse onde ele estava. E disse que as 7 estrelas que estavam no corpo dele estavam ajudando ele a caminhar no caminho onde ele estava, que era escuro. E a mulher caiu de choro, uma senhora já de idade. E aí passou mal, teve que trazer. Ainda bem que lá tinha uma ambulância, tinha um amparo, foram lá e quando ela voltou ao normal, a repórter foi perguntar quem era. Aí, no final, o interessante, sabe o que é? Assinatura. O espírito que está psicografando, ele assina. E quando ela disse, está aqui o documento do meu filho, e foi comparar as assinaturas. Igual. Era igual, irmão. Aí esses 7 estrelas que ele disse que tinha no corpo, foi 7 tiros que ele levou lá no Rio de Janeiro e morreu. Deixou as filhas, a mulher e a mãe. Aí eu lhe pergunto, quando é que essa senhora vai deixar de ir lá? Ela vai acreditar, né? Ela vai acreditar. Porque ela ninguém só tá ansiosa por isso, né? Ninguém conhecia ela, ninguém falou com ela, ela só chegou e esperou. E eles passam horas psicografando. Entendeu? Então, assim... E esse místico pensa-se que é o quê? Acho que é o ente querido deles que partiu e que agora eles estão tendo contato novamente. Não, eu sei, eu entendi. Mas diga assim, e isso é o quê? É como você bem citou, é de Deus ou não é? Não tem como não o espírito retornar para cá. Não, eu sei, mas diga assim, para definir aqui nossa linha de raciocínio. Então existe isso aí, porque não, existe. Existe. Então é coisa, ou é do inimigo ou é de Deus. Sim. É mais Pronto. Então assim, você sabendo que Deus não permite o ser humano retornar, automaticamente não é de Deus. Vai para o outro lado. Entendi. Porque aí entra uma questão bíblica que diz que o anjo de luz, ele é capaz de transformar até em uma coisa grandiosa, só que não é. Ele pode se transformar em anjo de luz para enganar o justo. Imagine se transformar ou se passar pelo teu ente querido. Entendeu? Então é isso que pega e impacta. E as pessoas não entendem, e muita gente entende, mas não tem coragem de falar. Mas já que chegou a minha vez, eu estou falando. Aproveitando. Né? Então, assim, eu não estou dizendo para você não ser dessa religião. Eu estou dizendo algo que me enoje naquela religião ali. Pronto. E só tem essa. E cada um de nós tem o direito, sua vez, sua voz, de colocar o seu pensamento. Mas, assim, pelo que eu conheci, vivenciei na espiritualidade, eu sei o que é aquilo ali. Eu bem sei o que é aquilo ali. Então, por isso que eu estou falando. Porque eu sei de onde vem a origem disso ali. Se eu não soubesse... Recuaria, né? Eu não falaria nada. Mas como eu conheço e sei aquilo ali, não é. Por mais que tem gente que diga, é meu pai, é minha mãe, é meu... A gente tem que entender 2 coisas. Quantos anos a serpente tem? O que é que ela não viu que aconteceu já? Até agora? Tem uma música até do Raul Seixas, né? Eu vivi 1000 anos atrás e tal. Então, do passado inteiro ela sabe. E ele sabe. E os que ele envia também sabem. Agora eu quero ver o que eu falei. No dia que me convidaram, o cara disse que tinha uma entidade perto dele. Dizendo que eu tinha que participar da mesa branca, etc e tal. Aí foi aonde a chave instalou e virou. Eu disse, cara, eu poderia até ir. E tudo que esse espírito está dizendo aí aconteceu mesmo, é verdade. Agora pergunte a ele aí o que é que vai acontecer comigo amanhã. Se ele disser e acontecer, eu vou para a sua religião. Pergunte. Não, mas perguntou e aí? Não é permitido ele falar. Eu digo, então... É algo que tem que ser misterioso. Eu não vou participar disso aí. Agora, no dia que um rapaz disse para mim, nunca me viu na minha vida, olha, Deus tem uma obra na tua vida e vai acontecer isso a tantos dias, a tal ano, tu vai estar aqui, assim. Disse tudinho. Isso pro futuro. Isso há 10 anos atrás. Tem coisas que aconteceu e ainda está acontecendo. Que aí são profecias. Então não tem como não acreditar justamente em algo que pode prever, não, que sabe o que vai acontecer no futuro. Então eu digo, é isso aqui que eu quero. Foi aí onde virou a chave, né?
muita gente me pergunta, né? Até vai surgir algumas Com perguntas. Por que você saiu de uma religião e foi para outra? Eu sempre respondo. Tu passou quantos anos, Mendes? Dos meus 7 anos, 8, 9... Dos 9 aos 28, 29. É muito Caramba, muito tempo. É muito Então, desde criança, eu aprendi tudo, vivenciei tudo. É tanto que eu cresci rapidamente lá dentro. Me tornei sacerdote, né? E fui me iniciando na bruxaria, na feitiçaria, fui subindo os níveis. Até chegar um certo momento que eu sempre fui, eu acho que eu disse isso pro Marcos, não sei se eu disse isso pro Alex, mas pro Marcos eu me lembro de ter dito. Eu sou muito crítico e questionador. Meu irmão, isso aqui é pra quê? Porque a entidade muitas vezes vinha em mim e eu ficava inconsciente. Eu não sabia o que é que acontecia. Eu só vi o primeiro. O primeiro chegava, quando transpassava o meu rosto, eu caía em transe e não via mais nada. E o último que saía, eu via. Pronto. Aí quando eu vi o último saindo, que eu olhava, aí meu corpo ainda todo dormente, né? Não sentia muita coisa e ali ia me habituando. Mas dessas situações... Eu sempre digo para as pessoas que o quê? Quando você tem experiência do que você está vivenciando, é mais fácil de você falar. Quem passa por o que eu passei, que vai ouvir essa história, vai dizer, realmente, eu passei por isso aí e é assim. E muita gente vai dizer, não, acho que isso aí é loucura, é mentira. Mas, independente do que digam, o interessante é o que eu vivenciei e senti. Então, nesse meio, quando eu comecei a questionar situações como a matriz, a origem, como é teu nome, o que foi que tu fez, porque é muito fácil o cara vir em mim e ir embora e sair, pronto, eu sei, de onde é que vem? Para onde é que vai? E eu comecei a questionar coisas da célula da origem, como eu costumo dizer, que os ritmos, é interessante para você que está me ouvindo também aí, ó, tem ritmos que não é bom você escutar. Ritmo que você fala... Músicas, cantigas, letras, porque aquilo ali foi manifestação de uma energia e foi consagrada a tal coisa. No momento, mas eu não sabia, muita gente diz isso, né? Não, mas eu não sei. Isso acontece muito com o brasileiro quando escuta música americana ou inglês, né? É um idioma que ele não domina. Mas o cara tá te esculhambando, você não sabe. E você tá lá aplaudindo. É mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, como eu sou também uma parte aqui, me perdoe falar, mas eu entrei na parte de músicas, então eu fui procurar a origem da música, a célula dos ritmos. E um amigo meu, um dia desse, mandou para mim um ritmo que eu nem sabia que existia, que está na atualidade. É o tal do proibidão. Certo. É um funk, né? E aí ele disse, mas escuta isso aí e me diz alguma coisa. Aí eu escutei, sim, o que é? Não, o que é que tu acha? Isso aí é o quê? Eu disse, cara, é um funk, né? Não, mas eu quero que tu não tá ouvindo o que eu tô ouvindo, não? Eu disse, não, cara, o que é? Olha lá no fundo e tal. Eu disse, não, então tu tira pra mim a mixagem que eu quero ouvir o ritmo raiz. Ele foi e tirou. Quando ele tira, tá lá os atabaques lá atrás. É mesmo, man. Aí eles tocam. Aí você, quando você escuta isso aqui, você imagina o que é? Vocês que estão me ouvindo aqui. Um ritmo muito parecido, ó. É na Umbanda, né? Isso aqui é o atabaque, mas o mixado, ele faz Qual é esse ritmo? Perfeito. Então, quando você vai na origem, e aí ele perguntou, o que é isso aí? Eu disse, isso é um ritmo africano. Célula africana? É. E pra que é? Tu sabe? Macho, eu sei. E o que é isso aí, meu, que tu mandou? Ele disse, é o novo ritmo que tá estourado no Brasil. Isso aí eu acredito, tem mesmo. Tem muita aí coisa eu disse, que tem que ter cara, cuidado. tu tem certeza que tem? Ele, pra que era? Eu disse, cara, isso aí é tocado pra uma entidade que atua diretamente na sexualidade das pessoas. Olha aí, mano. É mesmo? É. E toda vez que toca, a gente passava de 3, 4 horas tocando o mesmo ritmo pra entidade vir e baixar. E quando baixava, ela fazia exatamente o que as mulheres e homens fazem dançando. É mais ou menos da linha que você tá falando, essa música aí que fez O assunto é interessante, pesa. O menino de vó vai deixar a vovó, não tem? Fez o maior sucesso, não foi? Aí depois alguém falou, isso aí, tu sabia que isso aí era de uma descendente, de um ritmo africano e tal. É mesmo, Mendes.
Só que a história... É bem diferente. Ela é uma avó, que ela é do candomblé, que ela fez pro filho dela, aliás, pro netinho, que toda vida que ele ia pra casa dela, passava de 3, 4 dias, né? E aí voltava pra casa. Aí toda vez que ele ia, ela cantava essa música, né? Mas aí é que tá. E aí ela bombou e as pessoas de várias religiões acharam bonito. Acha legal, né? Canta, toca. Aí criou-se até uma lenda. Eu vi até um vídeo que criaram uma lenda dizendo que esse foi uma criança na África que se encantou, não sei o que, mas isso é mentira. É lenda. Fake news. Fake news. Mas essa música foi uma senhora que ela é de matriz africana, raiz. Eu não me lembro se é candomblé, eu acho que é candomblé. E aí ela fez pro netinho dela. Aí, só que ela disse, minha tristeza é porque botaram isso nos vagabundos morrendo. A música, né? Ela disse, que eu fiz pro meu netinho, mas estão usando pra meme errado, né? Que aí bota o vagabundo morrendo e os caras atirando, né? Aí bota a música da... que até jornais da mídia brasileira usaram, né? Pra citar esses detalhes. O tempo corre rápido, viu? Quando o assunto é importante, realmente, né? Cara, eu acho que esse... Batemos recorde aí no tempo. Vai ser, eu acho que o maior. Tem que ter o 2 mesmo. Tem que ter o 2 mesmo. Tem que ter o 2, Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o 2, né? Vamos sim, mesmo. Interessante. Porque aí entra aquele momento, né? E o bom que tá entrando no conceito que é o sua vez, sua voz, né? Ah, sua vez, sua... apareceu ali, ó. Sua vez, sua voz vai falar de quê? Vai falar daquilo que o convidado tá disposto a falar. Né? Eu convidei recentemente um grande médico aí de Fortaleza, tive a oportunidade de ombrear com ele trabalhos aí na emergência. Ele disse, Marcos, vamos falar de que lá? Doutor, vamos falar do que o senhor quiser falar. Né? O sua vez, sua voz não é, para falar só de bombeiro civil de emergência, de urgência médica. Rapaz, parece uma coisa, né? Isso é o Ítalo, mano. O Ítalo, tudo isso aí, como é que vai aparecer ali? Não é só isso não, viu, pessoal? Tá bem pago aí, viu? Entendam, Sua Vez, Sua Voz é um canal que traz um podcast que vai dar vez e voz a pessoas, como você bem disse, agora é a minha vez, agora eu vou falar. Eu não gosto disso e pronto. Correto. Que venha como Alex diz, hater, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, senhor hater. Sua Vez, Sua Voz é isso, vai ser isso e vai permanecer assim. Verdade. Okay? Vamos junto. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma timezinha aí, não é? Vamos. Porque realmente aí a gente já tá com alguns minutos ali, muito bom. Minutos, tá com hora, né? 1 hora e minutos. A gente vai sim fazer, é a primeira vez, viu, Mendes, que isso aqui acontece. É a primeira vez. A gente vai dar uma timelinezinha aqui, a gente vai dar um timeline, ó. E vai dar uma timezinha aqui pra gente. Esse será o episódio, né? O primeiro episódio. Esse vai ser o primeiro episódio, né? E aí vem já o segundo, porque aí a gente... Já vou antecipar aí para a turma que está aí do outro lado, que é justamente a gente saber aquele momento, poxa, quanto tempo, ele já falou aqui, não é? Já deu aquela prévia. E o que o levou, não é? A sua nova fase justamente de vida. E aí tem muitas outras coisas, tá, turma? Tem uma pancada de coisa por aí. A história é longa, né, Alex? A história é longa. O médico que eu convidei disse a mesma coisa. Ei, Marcão, só vai ter hora para começar, viu? Porque a gente tem muita história junto, né? De ele ir para um lado e para outro, e isso é importante. As pessoas contarem as suas histórias, né? Bom, então vamos dar uma fechada por aqui por enquanto, né? E aí a gente vai vir aí com o segundo momento, tá? E vamos fechar como nós estamos sempre fazendo, que é... Tu lembras aí? Hã? Tu lembra o fechamento, como é que tá sendo geralmente? Mais não. Mais não. Batendo palma para o nosso batendo convidado. Palma, mas antes de bater palma... Bom, então, nós, tá? Bota na geral. Nós que estamos aqui, tá bom? Já, dentro de alguns minutos, tá bom? A gente vai voltar e nós vamos reiniciar novamente. Reiniciar não, né? Dar prosseguimento aí, tá? A nossa segundo momento, dando continuidade aqui, sua vez, sua voz, justamente falando aqui com o Mendes. Então, para você que está aí nos vendo aí, nós que estamos aqui, uma salva de palmas para você aí. Valeu! Show de bola!